Boa noite, boa noite. Olha, hoje, segunda-feira. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo bem? A internet também? Hoje é segunda-feira. Você pode perceber que algumas vezes na nossa vida você acredita que você não está vivendo um dia bom. Por que isso acontece na vida das pessoas? Como, por exemplo, o dia de segunda-feira. Para algumas pessoas é o dia mais terrível que tem. Existe uma pesquisa que diz que a terça-feira é um dos piores dias para as pessoas. Isso baseado o quê? No humor de cada um. Como é que andou o seu humor hoje em relação à segunda-feira? Porque para alguns é o começo da semana. Para outros, tanto faz. Por exemplo, para o William, o que é a segunda-feira? Para o William, a segunda-feira é um dia que às vezes ele nem sabe que é segunda-feira. A terça, a quarta, a quinta, o domingo. Tem gente que fala assim, mas William, às vezes você é distraído, né, com as coisas. Quem te falou? Quem te falou que isso tem a ver com distração? Não tem a ver com distração. Na maioria das vezes, os dias não me interessam. Os dias não me interessam. Por que às vezes, quando você chega na segunda-feira, qual é o problema que você tem na sua vida que o dia de segunda-feira ou de terça-feira é um dia terrível para você? Será que são as pessoas com quem você vai ter que encontrar? Será que é o trabalho onde você vai ter que ir? São os lugares que você vai ter que frequentar, que já te causam desespero, que você começa a culpar a segunda-feira? Segunda-feira só é um nome. Por que às vezes você culpa a vida que você leva nos dias da semana? A segunda-feira só é um nome. O problema não é a segunda, não é a terça, é aquilo que você está fazendo com a sua vida. O problema são os lugares que você está andando. São as companhias que você não deseja e às vezes você tem que ir lá, como algum local de trabalho. Pessoas que às vezes você precisa se relacionar. Não é segunda-feira. Não é segunda-feira. Deixa eu falar para você, nós temos uma meta de 50 mil curtidas aí, tá bom? E vai compartilhando aqui, olha, para você espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Para mais pessoas. Se estiver fazendo sentido para você, você não pode pegar e ouvir isso sozinho. É compartilhando que as pessoas vão ouvir, e às vezes tem pessoas que precisam ouvir mais do que você. Porque às vezes quando você olha para a sua vida, você acredita às vezes que você está meio desanimado, meio desanimada com a vida. Mas você não sabe a vida de outras pessoas. É por isso que eu comecei a falar para você a respeito do dia de segunda-feira. Quando você compreende a respeito do tempo, o tempo, você passa a perceber que não é o tempo que passa pela sua vida, não é a segunda, não é a terça, porque isso não muda nada, isso não faz diferença nenhuma. Quando você começa a reparar mesmo sobre a sua vida, sobre a vida que você tem que viver, você começa a reparar que é você que vai passando. É você que vai passando. É você que vai morrendo dia a dia. As suas células vão se deteriorando. É você quem vai morrendo. As células do seu cabelo, da sua pele. O sol, ele é o mesmo. A terra é o mesmo. Às vezes tem dia que está mais frio, tem dias que está mais calor. Mas é sempre a mesma coisa. Só que dentro de cada um, dentro da mente de cada um, o mundo ele parece ser diferente. A sexta-feira é mais gostosa. Por que a sexta-feira é mais gostosa? Porque você vai sair de perto de pessoas que você não está gostando. A sexta-feira é mais gostosa porque você não está querendo fazer o trabalho que você faz. Por que a sexta-feira é mais gostosa? É porque você está vivendo aprisionado em algum lugar que você não deseja.
E quando chega na sexta-feira é como se fosse um livramento. É como se as portas do paraíso se abrissem para você. Mas não muda nada. Sexta-feira só é um nome. Você vai perceber que, se você fizer uma pesquisa com as pessoas, o dia da semana mais doloroso é o domingo, à noite. À noite. Por que isso? É quando parece que você tem a sensação que tudo se acaba. Mas como assim tudo se acaba? Se é só uma continuidade. Eu quero falar com você sobre isso. Porque tem dias na sua vida que você, do nada, decide que o dia não presta. Se você acha que é por causa do seu trabalho, não é somente por isso, viu? Tem várias outras coisas que influenciam para você achar que a segunda-feira ou a terça-feira não é um dia bom. Se tem relação com o seu trabalho, você precisa pensar urgentemente em arrumar uma outra forma de se sustentar. Urgentemente. Por quê? Porque você não pode passar a sua vida em um trabalho que você não gosta. 1/3 da sua vida você passa no trabalho. Outro terço do trabalho, aliás, outro terço da sua vida, você passa dormindo. E o outro terço da sua vida? Algumas pessoas passam murmurando. Outras pessoas passam depressivas. Outras pessoas passam brigando nos seus relacionamentos. Outras pessoas passam brigando consigo mesmo. E uma pequena minoria consegue sentir paz e felicidade em seus corações. Por que isso acontece se o nosso cérebro é igual a todas as pessoas? Isso tem a ver com os ambientes que nós frequentamos. Isso tem a ver com os pensamentos que nós colocamos na nossa mente. Isso tem a ver com a forma que nós interpretamos o mundo. Por exemplo, para você compreender um pouquinho mais sobre o tempo, você vai perceber que a maior parte das pessoas, elas esquecem de viver. Como assim esquecem de viver? É quando você abandona a sua vida. Como, por exemplo, você pode abandonar a sua vida não compreendendo que as coisas que você viveu ontem já passaram. Já não faz mais parte do hoje. É você compreendendo que os seus pensamentos em relação ao futuro, ao amanhã, é como se fosse um sonho. O passado não volta e o futuro nunca chega. Porque quando chegar, já é hoje. William, o que você quer falar com isso? Eu quero te falar que a única coisa que você tem na sua vida é o hoje. É o tempo presente. É o único lugar que você tem vida. É o único lugar que você deveria colocar suas energias para melhorar a vida que você não está querendo viver no seu trabalho, com as pessoas que você não gosta. E por que você não coloca as suas energias no hoje, nesse presente momento? Porque você está em outro lugar. Não, William, eu estou aqui contigo agora, nesse momento. Na maioria das vezes, você não está presente. Na maioria das vezes, você não está presente. Às vezes, você não está presente na sua vida quando você acorda e vai sair de casa e você tem uma família, onde você tem um filho, onde você tem um pai, uma mãe. Você acordou e a sua mente já está lá no trabalho, lá no problema. Nas pessoas que você vai encontrar na segunda-feira. E aí você passa pelo quarto do seu filho, da sua filha, e você nem nota. Nem nota que você deveria ter passado e pelo menos ter dado um beijo nele, nela. Você não está presente.
você está em outro lugar. Às vezes você tem na sua frente a sua esposa, seu esposo, e a pessoa está ali conversando com você, está falando várias coisas para você. Coisas que para ela são importantes. Mas para você não. Você não está ali. Você está em outro lugar. Só a sua mente sabe onde é que você está. Se você está com pensamentos destrutivos, se você está com pensamentos de prosperidade, ninguém sabe. Só você e Deus. Mas naquele momento ali, você não está presente. E você acabou de perder algo sensacional. O que você perdeu nesse instante que você está ali com seu filho, com a sua mãe, ou com alguém que está presente com você, ou até mesmo nesse momento que eu estou falando com você? Se você não está presente aqui, prestando atenção, você não está aqui. Você está simplesmente perdendo a sua vida, perdendo o tempo. A mesma coisa que você faz aqui comigo, que às vezes as coisas que eu falo você às vezes não compreende bem, você deveria insistir um pouquinho mais. Da mesma forma que tem outras coisas que você não compreende por aí, às vezes você não compreende o seu filho falando com você. E você sai. O corpo fica, mas a mente sai para outro lugar. Seus pensamentos vão. Você tem que entender que aquilo que passou, passou. A maioria das pessoas, escuta isso, a maioria das pessoas, elas desperdiçam as suas vidas com pensamentos naquilo que aconteceu lá no passado. E isso causa nelas uma prisão mental. Elas ficam completamente presas naquilo que aconteceu lá no passado. Na maioria das vezes, ela deixa de gastar energia com aquilo que tem realmente valor, para ela não fazer nada pensando em coisas que já aconteceram e em coisas que podem acontecer lá no futuro. Lá no passado não tem mais como ela resolver, porque já aconteceu. No futuro, a maior parte das coisas que você imagina, elas nunca vão acontecer. Só que mesmo assim, acontece algo na sua vida. A maioria das pessoas, quando eu falo a maioria, você tem que prestar muita atenção se essa maioria você não está incluída nela. Porque se você estiver incluída nessa maioria, você tem um grande problema na sua vida. Você está jogando a sua vida todo dia no lixo. Porque você está deixando de viver o agora para viver coisas dos seus pensamentos destrutivos. Escuta isso. A maioria das pessoas, elas desperdiçam a sua vida com os seus pensamentos, ou no passado, ou no futuro. E quando você sai do tempo presente e você vai para o futuro, ou você vai para o passado, você vai perceber que você perde a sua paz, você perde a calma. William, como assim? Vamos lá, presta atenção. Eu já falei para você que esse mundo aqui, esse planeta, não tem como você encontrar a paz. Você vai procurar ela, mas esse planeta não tem paz. A paz não habita nesse planeta. Você tem que entender isso. É a primeira parte que você tem que entender. William, por que não habita? Porque esse mundo pertence ao maligno. Ponto final. Deus diz isso. Quando você compreende isso, você vai compreender que a paz ela vai existir dentro de você. Você pode ter paz, seu filho pode ter paz, e vocês podem, cada um, ter paz. A paz habitando dentro de cada um, você vai falar que você vive paz dentro da sua casa. Mas não tem como você pedir paz para Deus, para a paz habitar dentro da sua casa, se você
não conhece ela dentro de você. Se os seus filhos não conhecem ela dentro de você. A paz, ela é algo individual, que reflete nas outras pessoas também, mas é individual, é uma coisa sua. Só que o que acontece? Quando você está no momento presente, aqui agora, essa paz vai estar dentro de você. Só que quando você para de viver o agora e você começa a pensar em coisas do passado, a sua mente, o seu corpo permanece aqui, mas a sua mente, ela foge. É como se ela saísse do seu corpo e ela fosse lá para o passado. Quando os seus pensamentos saem do tempo presente e vão para o passado, ou eles vão lá para o futuro, é como se você deixasse a paz aqui. Você entendeu? A paz, ela está no tempo presente. Você não vai encontrar a paz lá no futuro, muito menos no passado. Porque tanto o passado quanto o presente são coisas da sua cabeça. Só existe hoje. Não existe outro tempo. Só existe agora. Aquilo que aconteceu com você de manhã ou horas atrás, não importa. Só existe agora. Quando você compreende que esse momento agora, em que eu estou conversando com você, é um momento que você pode ter paz, tranquilidade. Por quê? Porque a paz, ela habita dentro de você. Se você sai desse tempo presente e vai lá para o passado, você vai encontrar a depressão. Por que você encontrou a depressão? Porque a paz não vai junto com você. A paz, ela está aqui. Se você vai para o futuro e você começa a imaginar coisas que elas podem acontecer na sua vida, isso vai te causar medo, vai te causar ansiedade. Por que te causou ansiedade? Porque você saiu do lugar onde a paz habita, que é nesse momento, simplesmente no agora. Você não consegue encontrar paz na sua vida se não for no momento presente. Por que o nome é presente? É simples. Presente. Presente. É um presente que todas as pessoas recebem todos os dias. Mas se você não sabe viver, você vai falar que os seus dias são ruins. William, o que é estar presente? É você estar atento. Tem pessoas que elas não prestam atenção na sua própria respiração. Elas prestam atenção na respiração do seu vizinho, às vezes, da sua vizinha. O que eles estão fazendo? Que horas vão sair? Que horas chegaram? O que eles fazem? Por que chegaram com um carro diferente? Estão completamente voltados para a vida de outras pessoas, mas não olham a sua própria vida. Quando você começa a viver o tempo presente, você vai prestar atenção na sua respiração. Aí você olha para mim e fala, William, isso não me traz dinheiro. Pois então, né? A sua vida é voltada para o dinheiro. Eu lamento te falar. Lamento te falar. Se eu estou te falando algo que se você viver o tempo presente, se você prestar atenção na sua respiração, você vai prestar atenção também em outras coisas na sua vida. Vou te dar um exemplo para você entender, para você que às vezes pensa que se você parar um pouquinho para você prestar atenção na sua respiração, você vai estar perdendo dinheiro. Às vezes você fala que você faz muitas orações para Deus e Deus não te escuta. O que está acontecendo nesse momento? Às vezes a sua mente está completamente poluída. Não tem como. Não tem como, não tem espaço. Não tem espaço
para outras coisas, você não consegue perceber, porque você não está presente. Você não está atento. Você pode perceber que, às vezes, você pede para Deus falar com você e a sua vontade é de que apareça o Jim Carrey, assim, na sua frente, aquele do filme O Poderoso, né? Eu sou Deus. E aí fala, olha, é isso, isso, isso. Aí você ficaria satisfeito. Porque aí você compreendeu. Realmente foi Deus. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Boa noite, Leia. Isso não vai acontecer porque se você pensa que Deus vai chegar até a sua vida e ele vai modificar a sua vida, ele não vai. Por quê? Porque tem uns princípios que ele criou e ele não pode quebrar. Ele não pode quebrar princípios. Tem pessoas que não compreendem isso. Elas têm 2 pernas, 2 braços e elas querem que Deus trabalhe por elas. Elas querem que Deus busque os sonhos e tragam até elas os sonhos delas. Isso não vai acontecer. Porque Deus tem os princípios dele. É a mesma coisa. Por que você acha que uma criança ela nasce bebê? É um princípio. Aí você fala assim, William, mas uma criança ela não tem como nascer um adulto. É da mesma forma quando você olha para uma árvore. Ela não tem como crescer se não for através de uma semente. Isso é um processo, isso é um princípio de Deus. Deus, ele dá a semente e quem planta são as pessoas. E aí vai vir o resultado, que é o quê? O crescimento. Vai germinar e depois vai vir o crescimento. E por que às vezes as coisas não acontecem na sua vida? Porque você não está atento. Porque você não consegue perceber as coisas. Você está completamente distraído com o mundo. Você está vivendo no passado, ou você está vivendo no passado, ou está vivendo no futuro, mas você não consegue perceber. Às vezes você está com um problema dentro da sua casa e você não consegue perceber que a única coisa que a pessoa que está do seu lado quer é, às vezes, ficar do seu lado. E você, olha, cala a sua boca. Cala a sua boca. E fica ali, olha, só quietinho. Só quietinha, no seu canto. Às vezes a única coisa que a pessoa que você está achando que tem o maior problema do mundo, ela só quer naquele momento a sua presença. Mas você não consegue perceber que você tem que calar a sua boca por um instante. Porque você não é uma pessoa que está atenta. Você não está no tempo presente. Você vê uma pessoa desesperada, você quer resolver, você já está pensando lá no futuro. Às vezes o que ela precisa é que você se sente do lado dela. Você tem que estar atento. Você vai perceber que quando você começa a reparar a respeito do tempo, que o tempo vai passando nas nossas vidas e você não consegue prestar atenção na segunda, na terça, no trabalho que você está levando, na vida que você está levando, nos relacionamentos que você está levando, você também não consegue prestar atenção nos pensamentos que você tem. Vou te explicar sobre isso. Deixa eu tomar uma água aqui. Se estiver fazendo sentido para vocês, escrevam aí. Está fazendo? Presta atenção nisso que eu vou te falar. Às vezes, quando você olha para a sua vida num dia de segunda-feira, por exemplo, você não consegue entender porque você não fica satisfeito com a vida que você tem. Deixa eu te explicar. Às vezes você é uma pessoa que é completamente insatisfeita com a vida que você leva devido à quantidade de desejos que você tem. Como assim, William? Meus sonhos, as coisas que eu almejo na minha vida, eu não posso ter isso? Não, não é isso que eu estou te falando. Eu estou te falando que se você estiver no tempo presente
e você prestar atenção na vida que você deve viver e não ficar prestando atenção na vida, na programação que foi colocada na sua mente lá no passado pelos seus pais, por tios, por pessoas que te criaram, se você prestar atenção na sua vida, você vai perceber que muitos desejos que você tem hoje em dia vão te deixar muito tempo frustrado. Como assim muito tempo frustrado? É porque toda vez que você não conseguir aquilo, você vai se frustrar. Quanto mais desejos você tiver na sua vida, mais frustrações você vai ter. É por isso que você tem que prestar muita atenção. Muita atenção nas coisas que você deseja, para você não estar perdendo o seu tempo. Você quer que eu te explique melhor sobre isso, para você entender? Se você reparar a vida de quem é muito rico, tem dois tipos de rico para você entender, viu? Os ricos de verdade, que são aqueles que são ricos não somente relacionado ao dinheiro, mas têm uma vida de rico interiormente, são ricos mentalmente. E tem aqueles ricos que ficaram ricos e são ricos por causa do dinheiro. Você vai ver que essas pessoas, o dinheiro não consegue satisfazer. Mas não é a questão do dinheiro, porque o dinheiro ele não vai trazer para você a felicidade, mas essas mesmas pessoas não conseguem encontrar paz nem felicidade comprando as coisas que eles desejam. Porque eles desejam uma coisa, mas quando eles conseguem, depois de um tempo, aquilo não tem mais graça. Por que isso acontece com tantas pessoas? Por que aquilo que tanto eu desejei um dia, eu passo a não desejar mais, porque agora eu tenho? É porque você focou em coisas que não deveria focar. Você focou em uma programação que foi colocada em você. Esse desejo não é genuinamente seu. Na maioria das vezes, os desejos que as pessoas têm faz com que elas fujam da vida que elas têm que viver para viver a vida de uma programação que foi colocada na cabeça delas. Eu já falei sobre isso. Na cabeça dos homens é colocado algo relacionado ao sexo, à mulher, a mulheres. E eles saem uma busca frenética para conseguir bastante dinheiro, para conseguir não a melhor mulher. E William, o que é a melhor mulher? Tem que perguntar para cada um. Talvez a que tenha a coxa mais grossa, talvez a que tenha o cabelo mais liso, os cílios maior, os lábios mais carnudos. Não sei qual é a melhor mulher. Mas é criado um desejo. Aumentou aí? Sosso, falou que está baixo. Melhorou? Ficou melhor? Melhorou aí? Melhorou? Aqui está alto. Está melhor, G. Tá bom, então vamos lá. Presta atenção nisso que eu vou te falar. O que você tem que entender a respeito de quando você... Se você tem muitos desejos, às vezes os desejos vão te levar lá para o futuro. E quando você tem frustrações, essas frustrações vão te levar para o passado. Tanto os desejos que você fica pensando no futuro, em obter esses desejos, quanto as frustrações do passado, isso causa na sua mente uma queima de energia. Se você compreendesse que tanto o passado quanto o futuro, tanto os desejos quanto as frustrações, todos esses pensamentos, eles roubam a sua energia. Se você colocasse a energia que você tem no hoje, no agora, para você realizar as coisas que realmente você deve realizar, você vai perceber que as coisas aconteceriam para você. Só que na maioria das vezes é melhor você ficar reclamando da vida. Por que é melhor?
É melhor porque é mais fácil. É mais fácil do que você ter que acordar num dia de segunda-feira e você ir em busca daquilo que você deseja, em busca daquilo que você nasceu para viver. Por que você acha que a maioria das pessoas elas falam que elas não têm um propósito em suas vidas? Porque elas é como se deixa a vida me levar. É por isso que elas falam que o tempo passa. O tempo não passa. O tempo é o mesmo. Quem passa são as pessoas. As pessoas passam pelo tempo. E quando você não percebe que você está passando, você vai deixando todo dia um pedacinho de você para trás. Todos os dias. É como se os seus próprios pensamentos entre o passado e o futuro roubassem um pedacinho da sua vida. Todos os dias, todos os minutos. Entenda uma coisa, olha, tanto o presente, aliás, tanto o passado quanto o futuro, eles vão roubar a sua energia. Vou te explicar para você entender sobre isso. Nossa, já faz 40 minutos, era para ser meia hora só de live. Daqui a pouco eu tenho a mentoria, tá? Só mais 5 minutos de live para que eu vou entrar na mentoria aí para quem está nos códigos da sabedoria. Tá bom? Então, mais 5 minutos aí. Vou te dar um exemplo para você compreender quando você vive entre o passado e o futuro e isso rouba a sua energia e você não presta atenção na vida que você tem que viver. Você não coloca a sua energia no hoje, no agora, para colocar pensamentos naquilo que vai determinar o seu futuro. Presta atenção, vou te dar um exemplo para você entender. Tem algumas pessoas que elas têm muito medo, aliás, elas querem ter uma vida longa. Eu desejo ter muita vida, viver muito. Só que o que acontece? Esse meu desejo de viver muito, eu não paro de pensar nisso. Quando eu não paro de pensar na vida longa que eu desejo, eu começo a ter medo de algum acidente. Então eu paro de viajar. Eu paro de sair de casa. O desejo de viver muito faz com que eu fique ansioso. Como eu não tenho experiências novas na minha vida, eu começo a pensar no passado. E isso também me causa depressão. O que aconteceu com essa pessoa que vai viver, às vezes, 120 anos? Ela não viveu. Ela não viveu, ela morreu todos os dias. Por causa do medo. Todos os dias que você acorda na sua vida e você não vai em busca daquilo que o seu coração canta para você fazer, você morre um pouquinho. Todos os dias. Você vai perceber que quando você acorda e você não tem o seu coração ensinável, o que é o coração ensinável? É um coração que você vai todo dia saber que você vai ter que aprender alguma coisa para ensinar para alguém. Você morre um pouquinho, porque você não vai tendo experiências na sua vida. Se você não vai tendo experiências na sua vida, o seu cérebro vai ficando obeso das coisas que você já viveu. E como você não tem coisas novas para ver, ele vai para o passado, que é nas coisas que você tem. Isso vai te causar depressão. Você vai perceber que toda vez que você não vive o momento presente, é como se você colocasse as energias que você nasceu para viver, as energias que você tem para gastar, em lugares que não vão trazer o mínimo de retorno para você. A pessoa, ela quer viver muito, mas ela tem medo da morte. E por ela ter medo da morte, ela acaba não vivendo. Você pode reparar na sua vida que os medos que você carrega, o nosso cérebro, ele vem com medo de fábrica já.
para te defender da morte. Só que com os pensamentos que você carrega, você vai ficando com vários outros medos. Medo de arriscar, medo de viver, medo do desconhecido, medo de coisas novas. E tudo isso vai fazendo com que você deixe de viver. O que você tem que entender em relação à vida que você precisa viver? Tanto faz, na segunda, na terça, na quarta, todos os dias. Todos os dias. Você precisa parar de se apegar. Parar de se apegar. Como assim, William? Mas se apegar a quê? A coisas, a pessoas. Quando você passa a se apegar em coisas, quando você passa a se apegar a pessoas, você começa a compreender, depois de um tempo, o tanto que você vai sofrer. Mas assim, William, se eu me apego às pessoas é porque eu valorizo. Não, não é isso que eu estou falando. Não estou falando para você deixar de valorizar as pessoas. Eu estou falando para você não se apegar. Por exemplo, se você tem um filho, uma filha, eles são pequenos e você se apega a eles, você estraga a sua vida e estraga a vida deles também. Só que você não percebe. Você não percebe porque ao invés de viver a vida que você nasceu para viver, você está prestando atenção na vida dos outros. Mas são meus filhos, William. Vida dos outros. Vida dos outros. E aí chega um tempo que eles saem da sua vida e você só falta morrer. Porque é como se tivesse arrancado um braço seu. E eles nunca foram um braço seu. Isso foi uma coisa que você criou na sua mente. Por isso que você vai ver mães com síndrome do ninho vazio. É como se arrancasse um pedaço delas. Você vai perceber que tem filhos que não prosperam na vida. E aí quando você olha assim para o filho e fala assim, esse menino, essa menina não dá para nada. Quando você vai na raiz das coisas, você vai perceber que a mãe ou o pai sufocou essa criança e nunca incentivou para que eles saíssem de casa. Vai-te embora daqui. Vai-te embora. Não, eu amo demais. Você ama demais, mas um dia, se Deus quiser, se tudo acontecer direitinho, conforme tem que acontecer, você vai morrer primeiro que seus filhos. Esse é um processo natural das coisas. É uma ordem. Processo natural. Se Deus quiser, as coisas aconteçam na minha vida e na sua assim também. Os pais irem primeiro que os filhos. É assim que tem que acontecer. E aí? E aí você prendeu seu filho porque você se apegou a eles e não deixou eles viverem. Na verdade, você não ensinou nada para eles. Você colocou uma ilusão na sua mente que aquilo que você sentia era o chamado amor. E por você amar muito, você destruiu a sua vida e a vida dos seus filhos, porque eles não vão saber por que foi que eles nasceram. Principalmente se eles perderem você. Eles vão ficar completamente sem chão, sem nada, porque você se apegou a eles e às vezes não deixou eles viverem. Às vezes você se apega na sua vida com coisas. Com coisas. Você dá mais valor para coisas do que para pessoas. E você vai perceber. Um dia você vai perceber. Se você se apega a coisas, uma das coisas que acontecem com as pessoas no momento de morte, o que elas desejam é, às vezes, passar 5 minutos com uma pessoa.
Não tem nada a ver com carro, com riqueza, nada. Não tem uma pessoa que fale assim. Isso é pesquisa, tá? Olha, traga aqui meu dinheiro e jogue tudo aqui em cima de mim. Vê se você consegue encontrar o meu irmão para ele vir aqui, para eu dar um abraço antes de eu ir-me embora. Você vai perceber que nos momentos finais sempre vai ter ligação com o valor às pessoas. É por isso que você vai perceber muitas pessoas terminando as suas vidas sozinhas, sem ninguém perto. Porque no fundo elas nunca valorizaram ninguém. E aí no final as pessoas se afastaram, às vezes nem ficaram sabendo do fim dela. Por que eu estou te falando isso? Para você não se apegar a nada relacionado às coisas desse mundo. Para você não se apegar aos problemas que você tem, porque isso aí é uma fase que você está vivendo. Se você pegar e acordar num dia de segunda-feira e você prestar atenção na sua vida, que esse é o melhor dia, é o maior presente que você tem, que é a vida que você tem, que você pode fazer coisas extraordinárias. Quando, William? Hoje. Não, amanhã. Não existe amanhã. Não existe amanhã, só existe hoje, agora. Você pode perceber que quando você fica ansioso, quando seu filho sai de casa, ou quando eles vão fazer alguma coisa, você não pode resolver nada, você só fica ansioso. Ah, eles vão sair à noite. Você só vai ficar ansioso e não vai resolver nada, porque você não vai estar junto. O que você pode fazer é treinar eles, para eles andarem em lugares onde não possa ser tão perigoso. O que você pode fazer são orações e pedir a Deus que acompanhe seus filhos. Mas a ansiosidade não vai resolver nada, não vai proteger eles em nada. Não se apegue na sua ansiedade. Não se apegue na sua depressão. Não se apegue ao passado, nem ao futuro, que isso não vai te trazer nada na sua vida. Gente, eu tenho 4 minutos, eu gostaria mais, eu vou continuar esse assunto amanhã, mas eu tenho 4 minutos aí para começar a mentoria, os códigos da sabedoria com os mentorados, tá bom? Então amanhã, quem está aqui pela primeira vez, agradeço aí, olha, as 52 mil curtidas, todos os dias, das 20 horas, todos os dias às 20 horas nós temos live aqui. Eu quero que você tenha uma excelente noite e que você possa refletir sobre isso, possa refletir sobre sua vida, o tempo que você perde com as coisas às vezes inúteis. As coisas que às vezes você foge. A vida ela está na sua frente, com seus filhos, com seu marido, com coisas que você precisa resolver, mas às vezes você foge. Foge. O corpo fica, a alma foge. Eu gostaria que você pensasse sobre isso, porque ninguém vai fazer nada por você. Ninguém. Toda vez que você tiver sucesso na sua vida, o responsável é você. Toda vez que você estiver vivendo momentos que você acha que é fracasso, o responsável também é você. Não fique esperando coisas de pessoas, porque quem fica esperando coisas que as pessoas resolvam seus problemas é porque elas estão querendo jogar responsabilidade para outras pessoas. Já te falei aqui, às vezes eu recebo mensagem, olha, você mudou a minha vida, não mudei nada. Não mudei nada, não venha jogar responsabilidade não. Sua vida melhorou? Ótimo. Parabéns, foi você mesmo. Foi você mesmo. Foi você, foi Deus. Não me coloque no meio. Da mesma forma que se a sua vida estiver ruim, não culpe as outras pessoas. Culpe as decisões que você não está tomando. Culpe a sabedoria que você não tem. Culpe as atitudes que você não tem. Culpe os dias que amanhecem e você não acorda para a vida. Que você não olha para você mesma e se dê a importância que você tem. Assim como todas as coisas nesse planeta têm, você também tem. Agora você precisa se olhar e se enxergar da mesma forma que Deus olha para você. E não a forma com que as pessoas te olham. Porque as pessoas não vão te olhar como verdadeiramente você é. Elas sempre vão olhar da mesma forma que você olha para as pessoas
distorcidamente, as pessoas também olham para você de uma forma distorcida. Elas não veem a sua capacidade. Elas não veem o verdadeiro potencial que você tem. E na maioria das vezes, as pessoas não veem elas próprias como elas deveriam se ver. Elas não olham e não enxergam o seu potencial. É por isso que a segunda-feira é terrível. Elas não acreditam que vão conseguir. Mas você vai. Isso não é uma palavra de incentivo, não. Não é uma palavra de incentivo, não é uma palavra de motivação, não. É porque quando você começa a olhar para você, quando você começa a prestar atenção nas coisas que você pode, nas coisas corretas que você tem que fazer, e você encontra uma rota na sua vida, e essa rota tem que ser direcionada pelo Espírito de Deus, você vai compreender que você vai chegar. Você vai chegar. E é interessante que quando você chegar, você vai perceber que você morreu. Morreu, acabou, é o fim. É o fim. E o que valeu, William, na minha história? O percurso que você viveu, que talvez você não esteja vivendo nesse momento. Presta atenção. Não existe um lugar onde você vai encontrar felicidade na sua vida. Quando chegar em um lugar, é o fim. O que vale é o percurso, o que vale é a segunda-feira que você acorda e você olha, que dia maravilhoso, porque todos os dias são dias do Senhor. Boa noite para você. E quem está aqui pela primeira vez, já deixa eu responder, viu? Antes que me perguntem, não sou padre e não sou pastor, tá bom? Tchau. A todos vocês, tá? Quem quiser conhecer mais o trabalho e quiser, clica no link da bio aqui, olha, tá bom? Que você, se tiver caso relacionado a bloqueios emocionais, clica no link da bio e adquira o curso Desbloqueando as Feridas Emocionais. Já te falei, são 13 horas de conteúdo que eu estou liberando para as pessoas que me acompanham aqui por R$ 97. 13 horas de conteúdo. Bloqueio de paternidade, bloqueio de rejeição, bloqueio de amor próprio, bloqueio de escassez, bloqueio de falta de, já falei, falta de amor próprio. Tem um monte de bloqueio lá, que os principais que as pessoas carregam. Quando você começa a compreender, você começa a desbloquear a sua mente. Para que isso, William? Para você ter uma vida melhor. Você vai perceber que os traumas do passado, eles foram aos poucos travando a sua mente. Foram travando. E você precisa destravar. Tá bom? Então, aproveita. É só você clicar no link da bio aí. O nome é hipnose? Não. Não é não, Patrícia. Não é não. É um curso. Tá bom? Onde fala de cada bloqueio. E conforme você vai tendo compreensão, você vai destravando na sua mente aquilo que aconteceu com você lá no passado. E aí você vai compreendendo por que você age da forma que você age hoje. Tem uma explicação. Tá bom? Você vai perceber que às vezes você é uma pessoa super inteligente, mas as pessoas com quem você se relaciona faz você de gato e sapato. É porque você é uma pessoa extremamente carente emocional. De onde é que isso surgiu? Se você se considera e sabe que você é uma pessoa que tem raciocínio e você é uma pessoa inteligente. Por que mesmo assim você fica buscando sempre o mesmo tipo de pessoa? Isso tem a ver com seu passado. E quando você não compreende isso, você vai viver sempre em um ciclo. E você vai achar que é o seu destino. E não é. É porque você não compreende que o passado tem relação com o seu presente e com o seu futuro. Só que o futuro você consegue mudar, desde que você compreenda e mude o presente. Tá bom? Então é só clicar aqui, olha, no link da bio, o nome lá é Desbloqueando as Feridas Emocionais. Tá bom? Boa noite a todos vocês. Tchau.